4 e o capítulo de número 5 do livro de Apocalipse, e a gente pôde entender que antes do capítulo de número 4 e o capítulo de número 5, a gente entende que Jesus estava tratando com João na terra, lá na ilha de Patmos, para onde Deus permitiu que João fosse, para lhe dar uma revelação acerca das coisas da terra, do que diz respeito à formação da igreja, né? E quando a gente chega no capítulo de número 4 e no capítulo de número 5, a Bíblia diz que o primeiro ser que falou com João, disse a ele, falou sobre os céus e disse que há uma porta aberta, e convidou a João para entrar no céu. E João adentra naquelas portas celestial e começa a ver agora, em vez das coisas da terra, começou agora a ver as coisas do céu. E João achou por bem, de acordo com a revelação de Deus, manifestar isso, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, nos alegrando na presença de Deus, irmãos. E quando, no capítulo ainda de número 4, quando nos últimos versículos, irmão, João começa a ver os anjos, aqueles seres angelicais adorando a Deus, e no versículo, capítulo número 5, é interessante que o João, irmãos, ele começou a observar e começou a chorar diante de uma pergunta que houve no céu, porque diz que o anjo forte, no capítulo número 5, clamou com grande voz, porque João tinha visto um livro, João viu um livro, e esse livro, a Bíblia diz, na deixa de Deus, nas mãos de Deus, e que este livro não tinha ninguém digno de abrir, e nem sequer de olhar para este livro. E esta era a razão que fazia João chorar, porque João sabia que este livro continha a história da humanidade, continha as bênçãos dos crentes, como também o juízo para os ímpios, mas aquilo precisava ser revelado, e João começa a chorar, porque não tinha ninguém que for achado digno de abrir nem sequer de olhar para o livro. Mas em meio àquela situação, a Bíblia diz que um dos anciãos, agora levanta-se e diz, olha João, não chores, aleluia, não chores João, aleluia. Meus irmãos, às vezes a gente pensa que os nossos problemas não têm solução, a gente pensa que Deus não vê as nossas lágrimas, mas Deus está atento, está vendo as nossas lágrimas, e tem resposta aí na Canamarra, para crente ainda na terra. João estava chorando, angustiado, aleluia, porque não tinha achado ninguém, nem no céu e nem na terra. Mas agora um dos anciãos levanta-se e olha para João e diz, não chore João, e levou João no meio dos anciãos que estavam presentes, e daqueles 4 animais, e disse, João, está aqui João, no meio dos 4 animais e dos anciãos, está João, aleluia, que venceu a morte, venceu o diabo, venceu o pecado, e venceu o diabo e o pecado, e ele é digno de desatar os selos, e de abrir o livro, irmão, ele é digno, João, aleluia, glória a Deus. E estas palavras foi suficiente, irmãos, para João se alegrar na presença de Deus, porque foi achado um. Mas eu quero trazer uma palavra para vocês, só uma palavra que eu queria olhe, capítulo de número 8, rapidinho, de 9 horas a gente encerra, porque ainda tem aviso, quem sabe ainda tem a cantora que a gente vamos ouvir, não sei se Divaldo ainda vai querer ouvir a cantora junto com a igreja, né, irmão? Isso é muito bom, mas deixa nos trazer uma palavra bem rápida aqui, no capítulo de número 8 de Atos dos Apóstolos. Por quê, irmãos? Olha, eu estou diante de campanhas evangelizadoras, 1, 2, 3, 4, outra ali, outra aqui, bênção, irmãos, e eu me sinto feliz porque são um trabalho que também eu amo, irmão, fazer esse trabalho, como vocês fazem, quando esse trabalho está na veia, irmão, irmãos, quando está na veia, não tem quem possa ficar em casa no dia da evangelização, e eu vejo isso na vida de vocês, tá certo? Que Deus continue ajudando, abençoando a cada um de vocês, que tem feito esse trabalho,
e o nome de Jesus tem sido glorificado, e é interessante que Deus não se esquece das vossas obras. Capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, deixa-me ler alguns versículos. Capítulo de número 8, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Versículo 4: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidão unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que se fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8: e havia grande alegria naquela cidade. Quando o evangelho chega, irmãos, não há tristeza no mundo que não seja transformada em alegria. Meus irmãos, estará aqui esse texto conhecido da igreja. Todos que conhecem, que evangelizam, conhecem esse texto. Acredito que ler essa passagem e ver o que aconteceu com os crentes em Jerusalém. Os crentes em Jerusalém, a perseguição bateu na porta. Por que, irmãos, a perseguição bateu na porta dos crentes ali em Jerusalém? Porque não era tempo de cruzar os braços. Não era tempo de cruzar os braços. Mas os crentes cruzaram os braços. Não queriam sair de Jerusalém. Queriam só ficar em Jerusalém. Mas a promessa de Deus não era só Jerusalém. Deus não queria que o evangelho ficasse só em Jerusalém. Deus queria que o evangelho se expandisse, irmãos, nos quatro cantos da terra, mas eles não entendiam dessa forma. Deus permitiu aquela perseguição para que o povo agora se despertasse e saísse de Jerusalém. Mas é interessante, irmãos, que eles saíram, mas a chama que estava no coração daquele povo continuou acesa. A chama não se apagou, porque quando esta obra está na veia, aleluia, não tem quem apague, aleluia, não tem quem apague, irmão, aleluia, oh glória a Deus, oh glória a Deus. E eles foram dispersos, mas por onde passavam, não se cansava de falar a palavra de Deus, porque ele sabia que não eram eles, mas era a palavra, aleluia, que fazia os milagres, era a palavra que salvava as vidas, era a palavra que fazia os coxos e os outros se levantarem e serem curados, era a palavra. Então por onde passava pregava a palavra. Mas deixa-me ver com vocês, irmãos, a questão da vida deste homem chamado Filipe é o que muito tem me chamado a atenção nesses últimos dias. Filipe, quando a gente vê a história deste homem chamado Filipe, capítulo 4 de Atos, entendemos que ele foi separado para diácono, no capítulo 6 de Atos, mas este homem, ele não fazia papel de diácono, quer dizer, entre aspas, porque queira que não, todo crente de pastor, a novo convertido, faz o papel de diácono, queira que não, eles fazem, né? Porque, mesmo sendo pastor, mas queira que não, serve à igreja, e se for necessário, continua fazendo o papel de diácono, que isso não é nada demais. Mas Filipe, ele foi chamado para ser diácono, mas ele fazia o papel de evangelista. E quem reconheceu ele como evangelista? No capítulo 21 do mesmo livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo foi visitar a Filipe, aí Paulo disse: estar aqui o evangelista.
estar aqui o evangelista, porque Paulo via na vida daquele homem o trabalho que ele fazia, não precisava dizer, não precisava divulgar, mas Paulo via nele um grande evangelista pela obra que ele fazia. Então, observando esta característica na vida de Filipe, nós podemos observar alguns pontos aqui na vida de Filipe que nos chama a atenção e podemos tomar também como exemplo para a nossa vida. E de acordo com essa palavra que li, aí eu notifiquei aqui, anunciando a palavra. O que isto significa? Anunciar a palavra, era o que eles faziam, anunciava a palavra. Aí eu notifiquei, o que isso significa anunciar a palavra? Porque a gente às vezes anuncia a palavra, mas a Bíblia explica isso para a gente bem direitinho. Olha, quando a gente lê Mateus 28, e versículo 19 a 20, aí a expressão de que anunciar a palavra, a gente faz isso porque é um dos mandamentos do Senhor. Eu anuncio a palavra porque é um mandamento do Senhor. Jesus disse, ou mandou, antes de ele mandar, primeiro ele chama, prepara e depois envia. Não é porque Jesus não envia ninguém sem antes preparar. É por isso que a Bíblia mostra que há um vinde antes do ide. Primeiro Jesus disse, vinde. E 11:28 ele diz, aprendei. Ele diz, vinde e aprendei. Aí Mateus, lá no capítulo 10, ele disse, ide. Em Marcos, no capítulo 16, ele disse, ide. Por que ele disse isso? Depois que preparou, depois que está preparado, agora vai. Porque ele disse, eu vou enviar vocês como ovelha ao meio de lobo. Aleluia, estar no meio de lobo não é fácil. É por isso que precisa aprender com Jesus. Jesus nos ensina primeiro, para depois nos enviar. E Filipe aprendeu bem essa lição. E por quê? Anunciar o evangelho, porque é o mandamento do Senhor. Ele disse, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. Tenho isso como mandamento do Senhor. Se é o mandamento do Senhor, eu devo cumprir. É uma determinação do Senhor. Uma outra coisa é abraçar o ide do mestre. Quando ele disse ide por todo mundo, eu abracei, vocês abraçaram. É por isso que vocês fazem parte de uma campanha. Porque observe comigo, irmãos. Olha, evangelismo, evangelizar, não é obra de campanha. Não é obra de campanha. Evangelizar é obra de todos salvos, todos que sentem a salvação, eles sentem-se também incumbidos de fazer esta obra, mas nem todos atendem ao mandado do mestre. Aí forma-se campanha para fazer esse trabalho, não é? Mas estar aqui, vamos observar aqui outra coisa, que nós já queremos estar, daqui a pouquinho encerrando, tá certo? Olha, quais as prioridades na vida de Filipe? A primeira coisa, a primeira prioridade da vida de Filipe, apresentar a Cristo. Filipe não tinha em mente outra coisa, a não ser apresentar a Cristo. Porque quem é chamado para evangelizar, quem tem isso na sua veia, ele não quer saber de outra coisa, irmão. O propósito dele é anunciar a Cristo. É levar Cristo para o pecador, é mostrar Cristo ao pecador, e é isso que a igreja faz, é isso que a campanha faz, é mostrar Cristo ao pecador, porque somente Cristo é quem pode salvar ele, somente Cristo é quem ama ele, somente Cristo é quem morreu por ele, e não existe outro meio, não existe outra alternativa, irmão. E era essa a visão de Filipe, era mostrar, apresentar a Cristo. Nunca a gente vai ver Filipe ele querendo se apresentar. Hoje eu fico sentindo falta das mensagens evangelísticas, muitas mensagens evangelísticas. Hoje a gente não fala mais da cruz de Cristo, hoje a gente não fala mais do sangue de Jesus, hoje a gente não mostra transformação na vida de Paulo, na vida de Zaqueu, e isso, não, as mensagens evangelísticas estão saindo dos nossos púlpitos, irmãos, não é? Mas oremos para que essas mensagens evangelísticas, que é a mensagem que alcança o pecador, não é? Mas estar aqui. Então a primeira prioridade de Filipe era apresentar a Cristo. Atos capítulo 8, versículo 5. Filipe, o diácono evangelista. Aí tinha aqui, não tinha título, mas tinha vida. Não tinha título, mas tinha vida. Por quê? Título não faz vida, mas vida faz título. Aleluia. Vida faz título, porque você faz uma obra, muitos podem não ver, aleluia, mas você é intitulado pela obra que você faz. E Filipe foi intitulado por Paulo como evangelista, porque ele fazia a obra do verdadeiro evangelista, sem aparecer. Vamos ver aqui.
Olha, João capítulo 3, quando estamos falando de apresentar a Cristo, prioridade na vida de Filipe, nós encontramos o versículo 3, João 3:30. Vocês sabem o que foi que João disse nesse capítulo 3 do Evangelho de João, versículo 30. João disse assim: quando a multidão estava reunida e começaram a falar, a mostrar a João acerca dos discípulos e dizer: olha, João, os discípulos de Jesus, João, estão fazendo mais prodígio, estão tendo mais seguidores, João, do que tu. Aí João olha para os discípulos dele e diz assim: olha, importa que ele cresça, e que eu diminua. A prioridade de Filipe é a mesma de João, aleluia, era apresentar a Cristo, irmão. Quando apresentamos a Cristo, a gente desaparece, quem aparece é ele que tem que aparecer, e não nós, irmão. Era por isso que João dizia: importa que ele cresça, olha, deixa ele crescer e eu diminuir. É a prioridade, é uma das prioridades na vida de Filipe, na vida de João. Tem um outro versículo que quero dizer também para vocês. Atos capítulo 3, versículo de número 4, versículo de número 6, 4 a 6. É aquela passagem de Pedro, quando chegou na porta formosa, a porta do templo. Vocês viram que ali havia um paralítico. A gente lê isso. E quando Pedro e João vai entrando lá, aproximadamente 9 horas, terceira hora do dia, diz que aquele paralítico pede uma esmola, mas eles dizem: eu não tenho, nós não temos prata, nós não temos ouro. Mas Pedro tinha algo mais precioso do que a prata. Pedro tinha algo mais precioso do que o ouro. Pedro tinha Jesus de Nazaré. E Pedro aqui aproveita e anuncia Jesus para aquele homem, porque a prioridade do crente não é ele aparecer, mas apresentar Jesus, irmão. E ali houve aquele grande milagre, porque apresentou Jesus, irmão. E é Jesus quem faz os milagres. É ele que faz milagre. Meus irmãos, vamos correr um pouquinho. Olha, uma outra prioridade, primeiro apresentar Jesus, é um resumozinho, e uma outra prioridade é que todo crente deve seguir o exemplo de Filipe. O que era que Filipe fazia? Sua segunda prioridade era falar a palavra. Ele não falava outra coisa, falar a palavra. Por que falar a palavra? Olha, quando falamos a palavra como ela não volta vazia, segundo Isaías. Quando falamos a palavra como ela não volta vazia. Não. Antes, ela faz o que lhe apraz. Faz aquilo que ela quer e depois retorna, mas não volta vazia. Quando se fala a palavra do jeito que ela é, a palavra não precisa de arranjo, a palavra tem que ser falada do jeito que ela é, porque quando ela é falada do jeito que ela é, aleluia, ela faz o efeito necessário na vida do pecador, irmão. É a palavra, não é eu, não é você, mas é a palavra, irmão. É a palavra que você fala, que eu falo, que nós falamos. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, falar como ela é. Em Atos capítulo 8, versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não fala outra coisa, fala a palavra, porque a palavra de Deus, ela tem poder, e se ela tem poder, aleluia, ela vai no coração do pecador, é ela que convence o pecador, não é a minha palavra nem a sua, mas a palavra de Deus, ela convence o pecador. Uma outra coisa, Romanos capítulo 1, versículo 6, Paulo achou tão contundente o poder da palavra, que quando ele se converte, 1:16 de Romanos, Paulo diz que a palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é poder. Quando se fala a palavra, irmão, a palavra é poder, então ela tem o poder regenerador, ela tem o poder transformador, tudo isso tem a palavra, e quando nós falamos a palavra do jeito que ela faz o que Deus quer. Certo, irmão? Eu não vou mais adiante por causa do tempo que está chegando, mas quero deixar essa palavra para a igreja. As prioridades de Filipe: anunciar a Cristo, apresentar a Cristo e falar a palavra de Deus como ela é. Se nós apresentar a Cristo ao pecador e falar a palavra de Deus como ela é, fique certo que os resultados vai ser muito satisfatório. Fique certo que Deus vai trabalhar na minha vida, na tua vida, através da tua palavra que tu vai falar, e o nome de Jesus será
glorificado. Então fale a palavra como ela é, apresente Cristo para o pecador, e Deus é quem faz o resto, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Obrigado, presbítero, pela oportunidade.